E aí, irmãos, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? E o frio? Estou vendo que o frio está assustando alguns, né? Alguns estão sentindo frio. Talvez isso tenha trazido dificuldade para alguns, né? Mas e você, está aquecido aí? Está quentinho? Você está ou não está, hein? Eu tenho falado, tenho transmitido conceitos aí antes da mensagem para te levar a pensar uma nova maneira de atuar, de trabalhar, de fazer, de se envolver. Vou pedir aí para o pessoal do vídeo pôr aí 4 fotos. E hoje eu queria falar um pouco sobre serviço voluntário, né? Serviço voluntário. Põe aí, põe na tela aí. Então aí está a foto aí, isso aí foi, acho que no Peru, os Calebes, né? A moçada, você vê, volta ali a foto, eles fizeram numa melancia aquele logo do Caleb, olha só, achei um espetáculo, né? Foi num ginásio, acho que no sul do Peru. Vamos lá, mais um aí. Esse aí é o primeiro grupo, um ano em missão da América do Sul, foram para Montevidéu, e aí nós estávamos fazendo uma viagem de Montevidéu até a UAP, e nós estávamos viajando. Vamos lá, mais uma, a turma de um ano em missão, já na UAP, ali no lugar, esse é o lugar onde esse é o lugar histórico na UAP, onde a Igreja Adventista começou, exatamente nesse lugar teve a primeira escola sabatina na América do Sul, e é considerado o ponto epicentro da Igreja Adventista, que começou suas atividades no norte da Argentina, né? Uma foto mais, aí a moçada num dos acampamentos. O movimento de voluntariado tem crescido muito na igreja. A igreja tem historicamente programas de voluntariado, mas recém aí uns 4 anos atrás teve um gás maior, principalmente o pastor Gilbert, que foi líder de jovens alguns anos dentro da Associação Geral, na época foi o meu chefe, acompanhou muitas vezes os Calebes na América do Sul, e ele ficou impressionado com o movimento Caleb, e aí ele idealizou o projeto que em inglês é One Year in Mission, né? Um ano em missão, e essa sigla OIM pegou, né, em vários lugares e principalmente na América do Sul. Então a Associação Geral pediu que cada divisão do mundo enviasse um representante, e eles iriam fazer um trabalho de 1 ano na cidade de Nova York. Óbvio que essas pessoas, esses jovens teriam que falar a língua, o inglês, e nós enviamos uma jovem chamada Liz Mota, e ela foi para esse projeto, e posteriormente ela voltou do projeto e ela replicou esse projeto, foi o primeiro que nós fizemos na América do Sul, em Montevidéu. E aí depois ainda fiz mais um grande projeto no Rio de Janeiro, posteriormente o novo líder de jovens seguiu, e hoje isso se tornou uma grande potência na América do Sul. Acho que você deveria pensar em doar um tempo da tua vida, principalmente a moçada jovem, um tempo fora da tua cidade. O voluntariado hoje tem sido bem visto pelo mundo secular, e os grandes empresários hoje, eles contam este item na hora de contratação de uma pessoa, porque se entende que uma pessoa que tem voluntariado, que prestou serviços voluntários em algum lugar, essa é uma pessoa que tem uma visão diferenciada e pode ser muito útil para a empresa. Então veja que até nisso vai te ajudar, né? Aos mais maduros, pais, né? O voluntariado cabe para você, né? O pastor Dirceu me falou, porque eu sempre vou mostrando para ele que eu vou apresentar, ele falou, olha, na nossa igreja nós temos um médico que vai para o Amazonas, ele não está aqui porque está de férias, mas ele faz isso regularmente e tem levado alguns colegas. Irmãos, o benefício é tremendo, você sair, pegar a tua família, é claro que, por exemplo, nós temos o programa volunteersadvent.org, né? Que é o sistema mundial que gerencia todo o voluntariado. Então entra ali, se quiser entrar em português, voluntáriosadventistas.org, e aí ele vai encaminhar você para o grande centro de informação. Você aplica o teu nome, e aí você vai ver ali o que tem, e você vai escolher, eles vão decidir. Mas a igreja toma
cuidados, né? Por exemplo, vacina, se você vai para um lugar que tem alguns riscos, você tem que vacinar. A igreja não envia para lugares onde estão tendo guerras, onde estão tendo atividades que podem comprometer a saúde, a estabilidade, porque o projeto não é para causar risco, é para você doar tempo, né? Então, se você for voluntariamente, assim, sem um projeto da igreja, é bom você fazer, e consultar, de repente, a instituição da igreja na região, para se certificar que tudo está tranquilo, né? E aí a questão também médica, né, a medicação, vacinas, é importante. Mas vale a pena, irmãos, vale a pena, voluntariado. Quem aqui já fez voluntariado? Levante a mão. Olha aqui, olha aí, ó. Maravilha, viu? Parabéns. Que isto continue crescendo. Você jovem aí de 17 a 25 anos, você deveria pensar em parar um pouco tua trajetória, aplicar num programa da igreja e ir para algum lugar do mundo e doar um tempo como voluntariado, né? A Liz, vou falar só da Liz, né? A Liz foi a história, porque a Liz, quando a gente escolheu, na verdade era uma uruguaia que ia para os Estados Unidos, mas na última hora deu para trás, deu um problema e ela foi, então ela tirou o nome. E aí nós chamamos essa menina de Brasília e ela foi para lá. E quando eu fiz a oração, dizendo assim, Liz, Deus tem um plano para a tua vida e tal, tal. E eu disse assim, quem sabe lá você vai encontrar o teu marido. Você sabe que pastor parece que tem um negócio, né? E isso não fica pensando que pastor é um profeta. Não, tem hora que acontece. E se sabe que eu falei para a Liz e ela foi. Dos 13 das divisões e da MENA, um 14º que seria uma 14ª divisão mundial, mas ela não é chamada como divisão, ela está no meio do Oriente ali, né? E fora Israel, que está isolado, a Associação Geral cuida de Israel. Então esse lugar está na Síria e tal, vários países eles chamam de MENA, né? Eu esqueci a sigla em inglês aí, né? Então mandou um 14º, então fizeram lá uma turma em Nova York. Imagina os desafios de Nova York. Ensinaram, inglês para imigrantes, deram comida, atenderam pessoas, pegaram o inverno, porque ficaram um ano inteiro, de fevereiro até dezembro, né? Finalzinho de janeiro até dezembro, imagine, né? Chegaram lá naquele frio danado. E a Liz começou a fazer amizade com o representante da Europa, era da Alemanha, e conversa vai, conversa vem, não é que começaram a namorar? E irmãos, não é que se casaram? E hoje eles são missionários, eles foram para a Alemanha, ele começou teologia no IAN, fez 2 anos, aprendeu um pouco do português, e foram para a Alemanha e estão servindo lá, né? Desafios. Olha só, quem sabe, hein? Estou falando aqui para um jovem que está precisando encontrar uma cara metade, hein? Que tal, hein? Uma moça que está precisando encontrar uma cara metade, e quem sabe não vai encontrar essa cara metade servindo, né? Fazendo voluntariado. Muito bom, vou deixar a mensagem, hoje essa é uma das mensagens que eu mais gosto de pregar. Eu quero mandar um abraço para a turma aí da internet, eu sei de muitos membros que estão na internet, gente aqui de Sorocaba e gente de outros lugares, hoje em especial a turma de Alfenas lá, né? Mandar um abraço, gente de fora que também está assistindo. Antes da mensagem, deixa eu fazer, hoje eu não vou contar uma história que tem graça, mas que tem muitas verdades, e essa aqui eu peguei numa fábrica de automóveis. Isso aqui é um ditado africano, ele diz assim: cada manhã na África uma gazela acorda e sabe que deverá correr mais do que o leão para não ser comida ou devorada por ele. Cada manhã na África o leão acorda e sabe que terá que correr mais do que a gazela ou morrerá de fome. Agora olha só a ideia final: cada dia, quando o sol nasce na África, não importa se você é leão ou gazela, o melhor a fazer é começar a vida correndo. Que grande ideia! Tem gente que acha que a vida é injusta. Cada dia na África,
Não importa se você é leão ou gazela, comece correndo. Corra, lute, se esforce, Deus vai te ajudar. Muito bom, hoje eu tenho uma mensagem que está no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, você pode abrir aí a sua Bíblia, capítulo 11. E aí os internautas também podem acompanhar, 2 Samuel, capítulo 11. E essa mensagem, ela é muito especial, porque nós já falamos de muita coisa aqui, né? Nós já falamos, entra na arca. Quando você vê Noé sendo desafiado, melhor entrar na arca. Noé preparou o futuro para sua família. Depois eu falei sobre escolhas. Eu falei também que você tem que tomar decisões. Eu falei sobre a revolução, não é, das gerações. Um pai e um filho unidos mudam o futuro. Falei dos sonhos, né? E no meio dos sonhos você viu Raabe sair de Jericó e ir para Belém, se casa, não é? E ela é uma das progenitoras de Jesus. Falei também sobre você ter filosofia boa. Ontem José foi o destaque. Agora hoje eu queria dizer o seguinte, vamos ler, e aí você já vai entender o que eu vou dizer. 2 Samuel capítulo 11, o verso 1 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe, Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram, e ela veio, e ele se deitou com ela, e tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. E depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os seus pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei, porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram saber a Davi dizendo, Urias não desceu para sua casa. E então disse Davi a Urias, não vem tu de uma jornada, por que não desce para a tua casa? E respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher, tão certo como tu vives e como vive tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã eu te despedirei. E Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu para a sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias, e escreveu na carta dizendo, ponha Urias na frente da maior força da peleja, deixe-o sozinho, para que seja ferido e morra. Depois de tudo que eu falei para vocês, hoje eu queria falar sobre quando você faz tudo errado, quando você comete um erro grave, como Deus pode te ajudar. A gente precisa entender muitas coisas nessa história. E esta história está aqui para nos ensinar a não pecar, para me ensinar a cuidar, a me proteger. Mas essa história também está aqui para dizer o seguinte, e quando eu caio,
E quando eu erro? E quando eu vacilo? O que eu vou fazer? Então, para você entender um pouco mais do amor de Deus, de que Deus, a frase que eu tenho dito, não desiste de você. Eu queria que você hoje abrisse o coração para entender algumas questões. Primeira delas, Davi é um personagem muito, muito famoso na Bíblia. A Bíblia, ela tem muita gente anônima e gente muito conhecida. E dos conhecidos está Davi. Davi é um dos nomes bíblicos mais conhecidos. Por quê? Porque Davi, ele foi um pastor de ovelha valente. Ele enfrentou um leão e um urso e fez ele ser um menino corajoso. Você já imaginou você defender teu rebanho? Davi encarou Golias, lutou contra Golias numa batalha épica, ficou marcada. Um menino pequeno, inexperiente, contra um guerreiro experimentado e grande. Todos olhavam a cena e tinham já a definição do resultado. Golias ganha, e Golias perdeu. Então aquilo foi um triunfo para Israel, porque foi a sugestão do próprio Golias. Os filisteus, queriam uma batalha de 2, para não levar muita gente a morrer. E agora Davi ganha. Mas Davi não tem só essa coragem contra o leão e o urso, essa ousadia de encarar o Golias. Davi também escreveu salmos lindos e poderosos, mensagens bonitas. Para você ter uma ideia, uma das porções bíblicas hoje mais conhecida é um dos salmos de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso aí ficou na história, isso era um hino. As notas praticamente se perderam, porque o que é os salmos? São coletâneas de hinos que eles cantavam aqui e ali, e este hino ficou famoso, célebre, e foi escrito por Davi. E Davi teve outras coisas, por exemplo, foi ético. O Saul estava no poder, Deus tinha ungido por Samuel, tinha ungido Davi, e Davi não ousou usar aquela unção para fomentar uma revolta contra Saul, e ele teria todo o apoio. Ele deixou Saul morrer com as suas próprias mãos, e literalmente Saul morre com as suas próprias mãos, ele se suicida. Veja que é um personagem de uma linha boa. Mas agora vem um negócio, irmãos, que fica aqui claro no texto, e Deus poderia ter evitado esse texto aqui, Você já parou para pensar que isso aqui é terrível? Está na Bíblia, não é mensagem do pastor ali, está lá escrito. Deus deixou o profeta escrever, e aqui estão ensinamentos para mim e para você. Primeiro ensinamento: Davi ganhou tudo que podia ganhar, ganhou todos os títulos que poderia conquistar, e ele tem ele desenvolveu acho que um pouco de autossuficiência. Seguinte, eu já ganhei de tudo, eu não preciso mais experimentar muita coisa não, porque eu já sou um vitorioso. E aí que ele começou a baixar a guarda, e aí que ele começou a correr perigo. Quando a Bíblia diz assim, quando os reis costumavam ir para a batalha, Davi não foi. Davi nitidamente está dizendo o seguinte: eu tenho já o troféu de Golias, eu tenho já, a armadura, o título de corajoso contra o leão e o urso, eu já tenho o disco de platina, de ouro, dos salmos, milhões de cópias vendidas, poderia modernizar a história, eu tenho atestado de ética, Saul no poder e eu não fiz nada, deixei com que ele ele se acabasse no poder, e depois aí não tinha mais rei, aí eu assumi. Davi desistiu, não preciso mais lutar. Davi falou assim: não tem mais graça lutar. Toda vez que você desistir da luta, você está correndo risco. E eu vou te dizer algo trágico: quem desiste da luta, tudo de bom que ele fez no passado não terá nenhum valor, está perdido. Eu fiz muitas semanas de oração, disse um homem. Eu preguei o evangelho para muita gente, tem muita gente na igreja hoje porque eu dei estudo bíblico. Você desistiu hoje da luta? Então eu te aviso, tudo de bom que você fez
não terá nenhum valor se você desistir hoje da luta. Você fica vulnerável. Você vai ser, não é, prisioneiro de Satanás. Ele vai te destruir. Não desistam de lutar. E aqui a luta é mais do que sair correr, é mais do que o ditado africano, é você estar sempre atento. O que Satanás vai armar para mim? Sempre alerta, sempre olhando por onde que ele pode vir agora. Está muito calma a minha vida. Se a tua vida está muito calma, te cuida, porque o inimigo vai vir. Não relaxe, não descanse. É claro que isso aqui é uma visão espiritual. Você tem que dormir, não vai sair de um sermão desse dizendo, poxa vida, pastor falou que eu tenho que ficar alerta. Mulher, da meia-noite às 3 eu fico acordado, das 3 às 6 é contigo, mulher. Não, não é isso. Mas é a vida espiritual. Atenção, ler a Bíblia, orar, entregar e ficar atento. Não, vamos dar uma relaxada. Eu cansei de ver isso aqui, irmão chegar no final do ano dizendo assim, pastor, estou entregando meus cargos, estou cansado. Me lembro de um irmão que eu falei para ele, cabra, não faz isso. Mas dito e feito, foi praga. Ele entregou o cargo e no final do ano a mulher entregou o casamento. Entenda que família e igreja tem que conviver. Você não pode plantar aqui dentro da igreja e esquecer tua mulher lá em casa. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você esteja atento aqui e atento lá. Né? Ou o contrário, o marido lá só. Você tem que cuidar das coisas de Deus e também cuidar das coisas. Você tem que ter equilíbrio. Não fique numa atividade descomunal dentro da igreja e os teus filhos mal educados. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua família? Ganhar, não é todos, e não conquistar, não é os seus filhos. Tem que cuidar. Então vamos lá. Mas você tem que manter isso. Vamos lá, eu vou trabalhar, pastor. Seguinte, meus filhos pequenos estão exigindo um atendimento. Então, me ponha no Aventureiros. Olha aí. Aí, é o lugar. Tem filho de 6 a 9 anos? É o lugar. Vai lá para o Aventureiro. Você foi ancião há muito tempo. Não tem problema, vai lá. E assuma o Aventureiros. Meu filho agora é desbravador. Vai lá para o desbravador. O meu filho é jovem. Se insira na sociedade de jovens. Você agora já está com os filhos grandes. Vá para a ASA. Vá para o departamento do Ministério Pessoal, faz alguma coisa na igreja, você tem que ter atividade. Irmãos, parar é morrer. Parar é morrer. Davi parou. E Davi parou, quando ele parou de lutar, aí começou a correr risco. E vou te dizer uma coisa assim, ele não estava correndo risco na frente do leão, do urso, na frente de Golias. Mas peraí, pastor, como não? Não. Quando ele estava em atividade, que Deus estava do lado dele, não estava correndo risco. Quando Deus diz, vai que eu te garanto, você não corre risco. Quando Deus diz, segue, pode seguir. Quando Deus diz, pisa no mar, pode pisar, não vai afundar. Pedro afundou porque olhou para trás. Jesus disse, vem. Você está entendendo? Agora, quando ele não foi para a luta, aí correu risco. E aí correu risco, porque Satanás é danado. E eu vou te dizer o seguinte, se você acha, né, que Davi só adulterou e matou, está enganado, meu amigo. Davi fez mais do que adultério e de que um assassinato. Ele cometeu um monte de pecados. Pecado é tudo primo. Um vem do lado do outro. Primeiro pecado de Davi, ociosidade. Você não viu? Segundo pecado, acordou tarde. Provavelmente dormiu tarde. Já não tem mais regra. Você já imaginou o rei de Israel dormindo tarde, acordando tarde, com a vida mansa, e o povo dele, os exércitos dele lá no fronte da batalha, olhando inimigo no olho, na trincheira, né? Olhando, movimentação, general, peraí, vamos proteger aqui. Eu fui militar, acredite, com todo esse tamanho eu servi o exército brasileiro. Eu era a rabeira da tropa. Quem conhece um pouco, né, a área militar, o exército, fiquei um tempo na infantaria, que é o fronte, né, o infante diz que ele vê o inimigo no olho, né, porque é aquele que está bem na ponta da guerra.
E depois eu fui para cavalaria, para artilharia. Que essas guerras convencionais, o infante é primeiro, depois cavalaria transita. Hoje, cavalaria é nome antigo, mas hoje eles têm tanques motorizados, tipo o Brasil produz Cascavel, Urutu, tanques velozes que chegam a andar quase 100 km por hora num campo de batalha, para vocês terem uma ideia. E aí vem a artilharia, que é aquele obuses pesadão, que fica parado mandando chumbo por cima. Puh! E eu atirei com aquilo ali 15, 20 quilômetros, explosão daquele negócio. Pá! Então, quando você... Isso tudo a gente fazia de treinamento, porque o Brasil não tem previsão de guerra, e as últimas guerras são antigas, né? Mas você está ali atento, você está ali olhando, e Davi estava lá com a vida mansa, irmãos, estava ali tranquilo. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que Satanás diz assim: vou te preparar uma armadilha. E Satanás tem uma armadilha para cada pecador. Ele sabe que tem pecadores que gostam de olhar para mulheres. Ele sabe que tem pecadoras que gostam de olhar para homens. Ele sabe que tem pecadores que gostam de olhar para dinheiro. Ele sabe que tem pecadores que gostam de olhar para moda. Ele sabe que tem pecadores que gostam de viver com a imoralidade. Ele sabe cada caso. Satanás tem no seu HD infernal uma lista, e não esqueça, você está nela, e ele sabe quais são tuas tendências. Pois ele preparou para Davi. A Bíblia diz que Davi estava andando no terraço, e aí ele viu uma mulher tomando banho. A Bíblia não diz que ela estava nua. Você subentende que a mulher estava tomando banho, então não estava vestida. Agora a Bíblia diz o seguinte, que a mulher era bonita. Imagina se a Bíblia dissesse que a mulher era feia, né? Davi andando no terraço real, e daí vê uma mulher feia. Ui, ui, ui. Não, mas o diabo prepara o negócio. Aliás, eu não acho que tem mulher feia. Sempre tem um que gosta. Aí então Davi olhou, e irmãos, veja, ocioso, intemperante, dorme tarde, e agora ele começa a cometer um outro pecado. Sabe qual é? Cobiça. E o mandamento diz: não cobiçarás, não cobiçarás. Aí ele mandou perguntar: escuta, quem é a bonitona lá da Baixada lá? Aí veio a resposta: a mulher é a esposa de Urias. Irmãos, o Davi, ele está tão avariado que não dá para reconhecer o homem que escreveu o Salmo 23. Não dá para reconhecer o cara que combateu contra Golias. Porque quando a resposta veio, se presume que isso deveria abalar Davi. Ela é casada. E para piorar, casada com um general teu que está na luta da batalha. Cria vergonha na cara, rei. Toma jeito e para de olhar para a mulher do teu general. O homem está lá fielmente cumprindo o dever, e você desóio na mulher dele. Mas não tem isso. Quando você desiste, sabe o que acontece? Você não vê limite. Você vê o teu desejo, o seguinte: eu quero essa mulher para mim. E viu, nós homens aí, nós homens, você sabe que o homem é um bicho diferente, né? O homem é um conquistador. É um conquistador. E aliás, isso é divino. Deus quer que o homem conquiste. Por isso, meninos, quando você está querendo namorar, você tem que aprender a ser um conquistador. Mas não um conquistador que fica flertando, brincando. Você tem que usar as armas da conquista para conquistar a menina que você gosta. E eu vou te dizer um negocinho aqui, ô carinha, é a coisa que elas mais adoram, é ser conquistadas. Tem agora algumas casadas que estão tremendo no banco. Ai, pastor, fala para o meu marido me conquistar de novo. É exatamente isso. Ela quer ser conquistada. Isso é divino. O problema é quando um homem usa as armas que Deus deu para ele
fora do ambiente ilícito, porque uma menina quer ser conquistada, é ou não é? Meninas, solteiras, o que você quer? Você quer chegar em cima de um cara, chacoalhar ele e dizer, e aí, toma a decisão. Você não quer, você quer que ele diga assim, meu benzinho, gostei de você, tenho planos para a tua vida. Aí a hora que vocês estão namorando, olha só um conquistador, hoje à noite, eu tenho um lugar que eu vou te levar. Nossa, isso mexe com uma menina. Nossa, o meu namorado sabe o que quer, sabe para onde vai. Olha, ela diz assim, uau, é nesse barco que eu vou montar, né? Subir e ir. E hoje nós temos que cuidar para educar meninos e meninas. A gente educa menino para ser homem e educa menina para ser mulher. Então, você cuidado para não tirar o comando de um menino. Ensine ele a usar. E também, claro, com a menina é exatamente igual, mas são conceitos. Tem menino hoje que não sabe o que vai fazer no namoro. Ele chega para a namorada e diz, o que você quer? Claro, tem hora que ela quer opinar, mas ela quer saber a liderança. E isso é conquista. Bom, dei uma parada aqui. Davi queria conquistar. Vou te dizer uma coisa, Deus não gostava, nunca gostou, mas naquela época ele até tolerava, ele consentia com a poligamia. Davi poderia escolher uma outra esposa, ele já tinha umas 4 ou 5 pelo menos, mas uma casada, por favor. E Davi, ele avança, irmãos, e ele traz Betseba. Betseba também tem culpa, gente. Ela é a menor culpada, mas ela tem culpa, porque provavelmente ela entendeu o chamado do rei, ela poderia ter freado, ter dito, não vou, poderia ter dado a resposta para os mensageiros de Davi, a resposta de Ester, que está na Bíblia. Ester disse, perecendo, pereço, eu prefiro que o meu marido saiba que eu morri sendo leal, do que cair num pecado. Mas ela não fez isso, ela aceitou e foi. E quando ela foi, eles tiveram um caso sexual, eles tiveram um adultério, e ninguém soube de nada. Eles se deitaram, se levantaram, cada um foi para o seu lado, e Deus agora começa a agir, irmãos, porque pecado é morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que quem peca e vive no pecado vai morrer. E Davi não percebeu, porque a insanidade que ele agora estava, tirou da esfera espiritual, e ele falava, me agrado seguir os teus mandamentos, os teus preceitos, eles encantam o meu coração, eu quero entender mais. Ele largou tudo esse negócio de preceito, mandamento, eu quero conquistar, e agora ele esqueceu. E de repente, então, Deus agora vai começar a produzir, ferramenta para Davi se arrepender. Davi teve o caso de amor e ele não quer falar nada, ele quer esquecer, ele está se sentindo bem, só que o relógio biológico da mulher falou mais alto, e ela engravidou. E aí eu vou modernizar a história, porque o telefone do palácio tocou, alô? Aqui é a telefonista do rei, eu queria falar com o rei. Sim, quem é? Diga para ele que é a moça da tarde. É isso só? Sim. Rei, tem uma mulher falando que ela é a moça da tarde. Nossa, marquei essa moça, passa a ligação. Aí então ela diz, se lembra de mim? E o Davi diz, como é que eu vou te esquecer? Ela falou, eu também não vou mais te esquecer. Nossa, te impactei, hein? Ela disse, sim, estou grávida. O quê? Quando Davi ouviu que a mulher estava grávida, aí o quê? Aí a coisa ficou difícil. Por quê? Se ela está grávida, a criança precisa ter um pai legítimo. Se a criança precisa ter um pai legítimo, Davi é o menos que pode aparecer. E Davi começou a se esconder, irmãos. E a história diz que ele chama Urias. Joabe, manda Urias. E Joabe manda Urias. Joabe entendeu nas entrelinhas do pedido. Urias chega, bom, agora eu acho que esse homem valente na frente de um leão, na frente de um urso, na frente de Golias, agora esse homem ético na frente de Saul, vai ser um homem agora valente e vai se
ajoelhar na frente do seu general e vai dizer: me perdoe, eu fiz uma loucura, uma besteira sem precedente, eu caí em adultério com a tua mulher, me perdoe. Isso é mais digno do que qualquer outra coisa, porque errar é humano, correto? Agora, você tem que assumir o erro. Foi o que Davi fez, irmãos. Urias veio, e sabe o que Davi falou? Como vai a guerra? O que ele quer saber da guerra? Como vai a guerra? E Urias é inocente, irmãos. É um inocente. Ele não sabe de nada, não sabe nem por que ele está ali. Aí ele disse para Davi: a gente está ganhando. Nunca fale de vitória para alguém que está derrotado. A gente está ganhando. Nossa, eu queria que todo mundo tivesse morrido. E aí, então, Davi disse: Urias, vamos fazer o seguinte, a gente está ganhando, então faz o seguinte, vai para casa, dá uma relaxada, vai para casa, fica tranquilo, eu te escolhi para ter férias militares. Eu não sei se você percebeu, mas Davi quer levar Urias para o mesmo estado que ele está, o estado de ociosidade. Vai para casa, Urias. E Urias sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele não foi para casa, se deitou com os servos do Senhor, não sabia por quê, e ficou ali. Avisaram Davi: olha, ele não foi para casa, não foi. Aí Davi chamou Urias e disse: escuta, você não veio de uma longa jornada? Você não está cansado? Por que você não vai para casa? E aí Urias fala de novo, irmãos, homens fiéis são tremendos na hora que eles transmitem em verdades. Ele disse assim: ô rei, a arca está numa tenda lá na batalha, os meus soldados estão ao ar livre, os meus colegas generais estão acampados, você acha, Joabe está acampado, você acha que eu teria coragem de ir para minha casa, lavar meus pés e ter ali uma noite com a minha esposa? Você acha que eu tenho coragem de fazer um negócio desse? Irmãos, a resposta de Urias vai deixando cada vez mais Davi assombrado, porque eles estão equidistantes, um está no polo da felicidade, o outro está imergido na ociosidade, ele não consegue entender Urias. Eu não sei se você percebeu, Davi está forçando para que Urias entre dentro de casa. Eu não sei se você percebeu isso. Eu não sei se você percebeu, mas se Urias entrar em casa e ficar pelo menos meia hora, esta criança tem um pai legítimo. Davi disse: Urias, fica aqui hoje, amanhã eu te despeço. E sabe, somando todos os pecados, ociosidade, intemperança, cobiça, adultério, Davi vai somar mais um pecado. Ele vai fazer uma festa e dar bebida alcoólica para Urias. Davi, ele se une com estes personagens da história que fazem festa na hora errada. Belsazar é um deles. Ele faz festa quando a Babilônia está sendo invadida. Você nunca faz festa quando o teu inimigo está nas muralhas da Babilônia. O certo é proteger, é colocar, não é equipamentos, é ir para a luta. Mas Belsazar está fazendo festa. E foi aquela noite da festa que ele morreu. E Davi está fazendo festa. E eu fico pensando, está comemorando o quê? O adultério? Está comemorando o quê? Uma deslealdade, uma traição? Ele está comemorando o quê? Sim, Davi está tentando esconder um pecado, ele achava que este era o caminho para sobreviver, ele fez uma burrada e agora ele quer piorar aquilo que ele fez, e ele então dá bebida alcoólica para Urias, e ele pensa assim: este homem em são juízo não vai para casa, se eu o embebedar, aí a carne vai falar mais alto, ele vai ficar meio tenso, meio excitado e de repente vai para casa, indo para casa resolve o meu problema. Irmãos, uma coisa que, tem coisas na Bíblia que eu não entendo direito. Esta é uma parte. A Bíblia diz que Urias bebeu bebida alcoólica. E diz a Bíblia que mesmo bêbado, ele foi fiel. Você está entendendo isso? Espero que nenhum bêbado agora me diga amém. Finalmente alguém me entende aqui. Eu não sei explicar isso aqui. Porque Urias mesmo com bebida e embriagado, ele vai para
não é, do alojamento dos guardas, deita ali, não vai para casa, irmãos, meio que desobedecendo os desejos naturais ilícitos de um homem que está muitos dias, meses fora de casa. Não tem nenhum pecado Urias ir para casa. Urias é um homem normal, ele sente o desejo, a atração pela esposa. Qual o pecado em um homem casado com a mulher ter uma noite? Mas Urias não faz isso. E, irmãos, capítulo 11, verso 14 diz que pela manhã, a mesma mão que escreveu o Salmo 23, o mesmo poeta que disse: o Senhor é o meu pastor, ele escreve Joabe, pega Urias, coloque-o no lugar que o inimigo é forte, recue e deixe-o desprotegido, porque ele tem que morrer. Você está pensando agora? Até onde você irá quando você desistir da luta? Você está vendo aqui os caminhos que alguém seguirá? Por isso que eu te digo, não desiste da luta na igreja. Assuma a igreja, trabalhe na igreja, as atividades espirituais ninguém dá férias, isto nunca é loucura. A tua vida devocional você nunca desiste, a tua vida missionária jamais. A hora que você desistir da tua luta espiritual, da tua luta com a tua família, você vai ser vítima de Satanás. Ele está esperando essa hora. Quando você está lá no trabalho missionário, quando você está lá liderando a igreja, Deus está protegendo muita coisa que você um dia vai ver. Ele protegeu tua empresa, teu carro, tua família, de um assalto, de um perigo. Deus quer te ajudar. Desiste da luta, e você vai ver que as desgraças vão se somar na tua vida. Olha, Urias agora leva a carta para o Joabe, entrega para Joabe. Irmãos, olha que cena, Urias carregando a própria atestado da morte na mão. O homem é tão fiel, e Davi tinha confiança de que ele não ia abrir a carta, porque o homem é fiel. E agora ele chegou e entregou a carta. Joabe leu e entendeu. Mais um pecado que Davi vai cometer antes do crime. Ele agora vai ser um traidor que envolverá uma parte de Israel numa traição para encobertar um pecado. E naquela hora, irmãos, Israel marchou, todo mundo sabia, menos Urias. Eles fingiram que foram, Urias foi mesmo. Eles recuaram, e o inimigo, quando viu desprotegido um israelita, um general, não perdoou, crivou de flechas, e este homem, general, um soldado de Israel, tomba no campo da batalha, morto, por obra de uma traição, comandada por Davi. Agora eu resolvi o problema, agora solucionei o pecado. A notícia chega em Jerusalém, e agora Davi às pressas se casa com Betseba. Betseba fica grávida, essa é a conversa na corte. Ela fica grávida, e a viuvez foi tão triste que ela fica grávida, e em 4 meses ela dá à luz uma criança. Prematuro, conversas para encobertar pecados. Como Deus lida quando a gente quer encobertar, esconder, ocultar? Entenda Deus, irmãos, Deus não quer que agora, nesta noite, a gente revele todos os pecados que estão sendo cometidos aqui dentro da igreja. Não é isso. Você cometeu um grave pecado? Ninguém sabe. Continue assim. Fale com Deus e resolva. Agora, existem pecados que têm consequências externas. Por exemplo, você cometeu um pecado, matou alguém, não tem como. A polícia vai fazer uma investigação.
ela vai chegar na tua casa, e ela vai descobrir que na tua mão tinha pólvora, que a arma coincide, que você estava na proximidade, tinham câmeras que viram o movimento, não tem como. Você vai ter que pagar esse pecado, você vai ter que aceitar a igreja dizer para você, você está errado. Você ficou grávida, por exemplo. Uma menina não fica grávida sozinha não, viu gente? Nós sabemos muitas vezes culpar uma menina, mas uma menina, pelo que eu saiba, posso estar enganado aqui, de repente os médicos, principalmente da área de biologia, podem me ajudar. Uma menina para engravidar precisa ter uma semente masculina, um menino. É verdade ou não é? Então é importante a gente lidar com os dois. A gente tem que cuidar para não ser fariseu e pegar e trazer na frente dos outros só a adúltera, se esquecendo do adúltero, que às vezes está até no meio da roda dos acusadores. Bom, Davi cometeu um pecado. Ninguém sabia, mas Deus sabe. E Deus quer que as pessoas confessem o pecado. Quando você tem que resolver o problema externo, você tem que confessar o pecado externamente, né? Você tem que ir e falar com as pessoas envolvidas. Mas é uma questão tua, você tem que confessar a Deus. Porque a Deus sempre, mas quando tem um envolvimento com o outro, você tem que confessar. E agora Davi está escondido, né? Só que nesse momento aparece um personagem divino, porque Deus estava vendo que Davi ia morrer com o pecado. Um pecado mata. E Deus chama Natã, o profeta, o homem de Deus, e diz: Natã, vá no palácio, eu tenho uma missão para você. E Deus falou para Natã: sabe o caso de Urias? Não acredito, Deus. Sim. Davi e Betseba tiveram um caso. Ela está grávida. Davi não confessou. Ele escondeu. E agora ele matou Urias. Vá lá. Transmita a minha mensagem. Você tem que sempre orar pelos homens de Deus. Você tem que sempre orar, para que estes homens de Deus continuem tendo coragem de chamar o pecado pelo nome. Natã foi um grande homem. Eu admiro demais Natã. Ele aparece poucas vezes na Bíblia, mas ele tem uma atitude maravilhosa. Ele chegou no palácio: rei, preciso falar contigo. Tá bom. Ele era assíduo no palácio. E ele então chamou para uma conversa reservada, e Davi disse: fala, Natã. E Natã é um homem de Deus, mas um homem muito sábio, muito inteligente. E ele diz assim: rei, eu tenho que te contar uma história. Tinha um homem muito rico que era vizinho de um homem muito pobre. Chegou uma visita na casa do homem rico, e então o homem rico fez uma maldade muito grande. Ele foi e roubou a única ovelha do homem pobre, a ovelha que era de estimação, os filhos brincavam, dormia com eles, era um animalzinho querido. Matou e fez um jantar com aquele animal do vizinho pobre. Davi, quando escutou isso, ficou possesso, ficou nervoso, irado. Ele disse: me diga, Natã, quem é esse homem, porque eu vou pegar esse homem tem que morrer. Vocês estão percebendo Davi? Ele conseguia ver um vizinho fraudar o outro num animal, mas não estava ainda conseguindo ver o pecado dele, o adultério, o assassinato, a cobiça, a ociosidade, levar a beber, né, levar Israel a trair, não conseguia ver nada disso. E aí agora Natã se torna um homem corajoso, que nessa hora Natã diz assim: você quer saber quem é o homem? Quero. Você é esse homem. E nessa hora, foi um choque para Davi, porque Natã agora tinha toda a informação divina. E aí Natã disse: você acha que você vai adulterar, que você vai cobiçar, que você vai matar, que você vai pintar e bordar, vai fazer e Deus não está vendo? Você acha que você faz tudo isso que você fez e Deus não viu tudo o que estava acontecendo? Você acha? E Natã falou aquilo, um homem sábio,
Mas é um homem cuidadoso. Falou aquilo e caiu fora da corte. Porque Davi já tinha matado um, né? Não custava. Pá! Segundo, né? E Natã sai da corte e Davi entra em desespero, porque é a primeira vez que ele é confrontado com o pecado. Por isso, pecador, quando a mensagem, o mensageiro, homens de Deus, mulheres de Deus, circunstâncias de Deus, agridem você por causa do teu mundo de pecado, não fique irado contra ele. Você tem que se submeter e aceitar a ação divina. É melhor, é passar pela mão de Deus. Na misericórdia da mão de Deus você terá mais vida do que se esconder no mundo do pecado. E Davi diz, é a primeira vez que ele diz: meu Deus, o que eu fiz? Que loucura! Sabe quando você põe a mão na cabeça e diz: que eu fiz? Onde eu estava com a cabeça? E nessa hora este rei pede perdão. Meu Deus, me perdoe. Meu Deus, o que eu fiz? E nesse trajeto, Natã estava saindo. Urias já tinha morrido, não sei por que está Urias aqui, já mataram Urias, né? Natã está saindo do palácio e Deus fala com Natã: volta! Que? Deus, que é? Volta! Senhor, eu cutuquei a onça com vara curta, volta! E diga que eu perdoo. Irmãos, como é Deus? Tem que entender Deus. Tem gente aqui que está revoltado. Natã voltou e disse: Deus me mandou para te dizer que Ele te perdoa. Não, espera aí, pastor. Você gastou aí 40 minutos para dizer um homem que fez uma malvadeza, roubou a mulher, matou o marido, e você agora vem dizer que tem perdão para um homem desse? Irmãos, eu estou pregando uma semana para vocês, e hoje chegou um dia, que eu quero te explicar porque que eu vim aqui. Eu vim aqui hoje não pedir tua opinião sobre o que acha, ou o que nós deveríamos fazer com Davi. Eu não vim nessa noite pedir o teu conselho, porque mais ou menos eu sei qual que é a tua ideia. Quando um homem faz o que Davi fez, eu mais ou menos sei o que você vai fazer com um cabra desse. Essa noite eu vim aqui, eu estou querendo te explicar, e a você, internauta, essa noite eu vim aqui, e pela internet eu quero te dizer como Deus age quando alguém se arrepende, confessa e pede perdão. Irmão, sabe o que Deus faz? Quando alguém se arrepende, confessa e pede perdão, sabe o que Deus faz? Perdoa. Uma mulher numa igreja, alguns anos atrás, depois de ouvir essa mensagem, ela disse: não é possível que Deus possa perdoar meu ex-marido depois de tudo que ele fez desgraçando a nossa família. Deus perdoa, irmãos, Deus perdoa. Deus não desiste. Observem Deus tentando acordar Davi. Você vai ver, a história está terminando. Você vai ver Deus agindo. Davi foi perdoado, ele se arrependeu, ele clamou. É ali que ele diz: purifica-me. Oh, eu machuquei, eu matei, eu esmaguei ossos. E Deus o perdoou. E quando Deus perdoa, irmãos, quando Deus perdoa, Ele deixa uma bênção na vida da pessoa perdoada. Interessante, a criança do adultério pegou uma doença e foi indo para a morte. E Davi orou por essa criança: Deus, por favor, é o menor culpado, sou eu o culpado. Betseba tem um pouco de culpa, puna a mim, castigue a mim, não ele. E tem gente que questiona a Bíblia, olha para esta cena e diz: está vendo? Uma criança inocente pagando por dois culpados. O que esta criança tem a ver com o pecado destes dois?
Irmãos, eu queria te lembrar que não é a primeira vez que um inocente morre por culpados. Deus está falando com Davi. Davi viu o filho morrer. Ele viu a situação. Aquilo atingiu, mexeu, Betseba também. E aquilo agora se tornou público. E Deus disse: eu vou te perdoar, Davi, porque eu sou bondoso, eu sou tolerante, eu sou paciente. Você não merece nada, mas por causa das minhas misericórdias, que são infinitas, eu te perdoarei. E irmãos, o que Deus fala para Davi, Ele fala para você, pecador: você não merece nada, mas por causa do grande amor de Deus, Ele diz: eu te perdoo, eu te perdoo, eu mesmo te perdoo. Existem textos na Bíblia que você deveria ler. Um deles está lá em Isaías 43, 25. Olha o que diz Isaías 43, 25. Deus falando sobre Ele perdoar. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu perdoo. Seria bom você ler Miqueias 7,19, porque Deus continua falando do que Ele faz. Miqueias 7,19, Ele diz assim: palavra de Deus se torna poderosa. Miqueias 7,19, Ele apresenta algo inesquecível no perdão. Ele diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. E Isaías ele diz: não me lembro. E Miqueias ele diz: eu jogo no fundo do mar. Quando você vai a Provérbios 28:13, ele diz ali em Provérbios 28:13 assim: quem confessa, olha o que esse texto fala, irmãos. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus perdoou Davi, Deus perdoa pecadores. Deus quer te tranquilizar nesta noite. Ele não tira consequências, Ele perdoa e Ele ajuda você a resolver as consequências. É a história das escolhas. Você não tira consequências, mas Ele te perdoa. E perdoado, como diz Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Perdoado você segue. Amém, irmãos? Deus deu uma bênção para Davi. Deus dá uma bênção para toda pessoa perdoada. A criança do adultério morreu. Agora Davi e Betseba são um casal, porque não tem mais o que fazer, irmãos. Urias é morto, passou. E a história diz que Davi e Betseba se deitam de novo. E Betseba fica grávida. E a criança nasce. E ela é bem saudável. Urias, não sei por que Urias ainda está aqui. Natã entra na corte, pega a criança e dá o nome de Gedidias. Esse é um nome. Pastor, não conhece esse personagem? Sim, pouco conhecido por esse nome. Ele é muito conhecido pelo nome de Salomão. Eu não sei se você sabia, mas o segundo filho de Davi com Betseba foi Salomão. Sabe quem é Salomão? O homem mais sábio do mundo. Você está conseguindo ver uma bênção de Deus? De um casamento que começou mal, Deus agora dá um herdeiro para o trono. E lá no final, na velhice de Davi, Betseba e Natã vieram reivindicar o trono para o filho. E Davi disse: é isso mesmo, Salomão será o meu sucessor. E Salomão se torna um grande rei, um homem sábio.
Irmãos, depois vieram as linhagens de Salomão. Veja como Deus perdoa. E essa é uma mensagem que ela não termina aqui na terra, porque quando Deus perdoa, Ele esquece. Deus perdoa e muda. E quando nós formos para o céu, imagina como é que vai ser. Deus perdoa e você for para o céu. Ellen White diz que quando Deus perdoa, Ele apaga. A Bíblia diz: Deus perdoa, Ele apaga. E ela diz assim, que no julgamento, no juízo de Deus, a vida de um justo pecador perdoado não terá as cenas de pecado que ele cometeu. Amém, irmãos? Eu gostaria demais de ver um filme novo da minha vida. E na hora do seu pecado, uma mancha apagando, uma mancha vermelha, marcas de Cristo apagando, e a tua vida continua, porque nós teremos lembranças no céu, lembraremos dos amigos, lembraremos da esposa, dos filhos, do vô, da avó, lembraremos de gente que conhecemos. Então nós não vamos perder a memória, nós vamos ter conhecimento de que nós estivemos no mundo e de que nós fomos perdoados. Então como Deus vai fazer essa transição? Sim, Ele apaga as partes ruins e só vai aparecer a parte boa. Vai aparecer do pastor Eli só a parte que ele está pregando em Sorocaba, falando para pecadores, dizendo: vamos em frente. E gente dizendo: aquele foi o momento que me inspirou e eu me levantei. Mas não vai aparecer aquelas traquirices, ordinarices e malvadezas do velho Areli. Imagina lá no céu. William, vem cá, cadê o William? Ele vai cantar, né? Vem cá, sobe aqui, pega o microfone, fica aqui do meu lado. Imagina no céu como serão os encontros do céu. Imagina. E você imaginou Estevão encontrando Saulo? Você já imaginou esse encontro? Estevão vai olhar e vai dizer assim: Senhor, estou no lugar errado, esse homem não pode estar aqui, manda fora do céu. E Saulo vai sorrir e vai dizer: Estevão, calma, não tenha má impressão sobre mim, eu consenti com a tua morte, mas eu queria te dizer uma coisa: quando jogaram pedras em você, as pedras tocaram no meu coração, e no futuro eu caí do cavalo. E aí Paulo vai contar para Estevão, depois da morte de Estevão, o que foi o martírio de Paulo. E ele vai terminar dizendo: Estevão, você morreu apedrejado por Jesus, eu morri decapitado por Jesus. E Estevão vai dizer: puxa, eu não sabia dessa história, que quadro. E vai estar ali Jesus, anjos e outros personagens que vão dizer: que lindo, que cena. Agora, você já imaginou a cena de Davi com Urias no céu? Você quer de arrepiar, meu amigo? Que Urias é fiel, vai estar no céu. E ele, Davi também, porque Deus diz: esse homem, Davi, é segundo o meu coração. Olha só. E Urias vai chegar e vai dizer: Davi, rei, estou aqui, rei. Queria falar contigo, Davi. Davi, você lembra que você me deu aquela carta? Você lembra? As poucas memórias que eu tenho do final, me lembro que você me deu uma carta, entreguei para Joabe, e naquele dia fomos para a batalha, e rei, e Davi, né, olhando Urias, e agora, Urias vai dizer assim: olha, não sei o que aconteceu com o exército, a gente marchou, eu fiquei sozinho, vi que a turma recuou, mas não sei. E eu comecei a receber flecha. Você sabe quando você é flechado, você não morre na hora. Claro, eu acho que ninguém foi flechado aqui, né? Tem hora que eu falo uns negócios que eu nem sei o que eu falei, né? Tem aquele instante que você vai ainda morrer. E aí, Davi, quando estava morrendo, eu queria te dizer, porque Ellen White fala do nosso último pensamento. Diz que o ímpio vai acordar com seu último pensamento maligno. Hitler.
o último pensamento mau. E ela fala que os justos vão acordar com o seu último pensamento bom. Imagina Urias, rei, eu estava morrendo, eu vi que não ia sobreviver, eram muitas feridas, mas eu tinha um consolo, eu estava protegendo a coroa do rei, e eu não me lembro mais, e tombei. Nessa hora Davi vai pôr a mão no ombro de Urias, vai dizer: Urias, eu preciso te dizer uma coisa. Natan está animado, Natan está feliz, Urias está feliz, né? Natan agora, acho que eu estou envelhecendo, viu? Urias está feliz, e Davi pela segunda vez vai pôr a mão no ombro e vai dizer assim: Natan, estou precisando te dizer uma coisa. Urias está feliz, está lá no céu, encontrou Davi. E pela terceira vez, Davi vai pôr a mão no ombro de Urias e vai dizer assim: Urias, eu precisava te dizer uma coisa, mas eu não me lembro mais de nada. Irmãos, isto é maravilhoso, isto é sem igual. Por isso, essa noite, esta mensagem, talvez vai salvar pecadores pela internet, está salvando pecadores aqui nessa igreja, porque ter a certeza de que Deus nos perdoa, limpa, e no futuro não nos encontraremos mais com nossas quedas, fracassos, isto é algo maravilhoso, porque Deus não desiste de nós. E nessa noite o William vai cantar, e antes dele cantar eu quero contar algo que ocorreu. Eu pregava esta série, estava pregando essa mensagem numa universidade adventista no Chile. Recém tinham tido o terremoto perto de Concepción, sul do Chile, abaixo de Santiago. O tremor abalou a cidade, abalou a região, mudou um pouco a cidade. O maremoto que veio foi trágico, ceifou vidas, as ondas. Chile é pegado com o Pacífico. Nosso colégio, a UNAT, fica ali uns 100 quilômetros, nem isso, adentro, numa pequena cidade. E eu estava fazendo ali a mensagem, uma semana inteira para aquele povo. E nessa noite eu falei sobre o perdão de Deus para Davi. E eu disse para aqueles irmãos: irmãos, confessem seus pecados nessa noite, que quem confessa e deixa, vai receber misericórdia. E vamos fazer assim, irmãos, peguem os seus pecados na hora que o cantor cantar, e deixe aqui nos bancos, no chão dessa igreja, simbolicamente deixa aqui: Senhor, está aqui a minha maldade, está aqui a minha infidelidade, olha, Senhor, está aqui isso, está aqui. Você tem que pôr para fora teu pecado, você tem que dizer teu pecado, você não deve me procurar para confessar. Eu posso ser um orientador, um conselheiro, pastor Dirceu também, pastor Júlio, os pastores, você não vem confessar para um pastor. O pastor pode te orientar numa hora de crise, você tem que ir a Deus e dizer: Deus do céu, me escute, e agora te confesso, e entregue o seu pecado. Eu falei para aquele povo: irmãos, peguem os pecados e deixem na igreja, porque vai acabar o programa, eu vou sair, vou me despedir, vocês também, vão terminar de sair da igreja, as pessoas, e os diáconos vão começar a fechar as portas, até que finalmente vão apagando as luzes, e mais 1 hora, 2 horas, essa igreja vai estar tudo escura, não vai ter mais ninguém aqui. Esse foi um momento maravilhoso, está acabando, 9h16, está acabando, você vai sair daqui 1 hora, não tem mais ninguém aqui, está tudo escuro. E eu disse para eles assim: irmãos, nessa hora Deus vai mandar um anjo do céu poderoso, vai descer aqui, e vai juntar todos os pecados,
ele vai pegar e subir, e Deus vai dizer assim: vá em direção ao Pacífico. Eles estão bem perto do mar. Deus vai dizer para o anjo: voe até um lugar profundo e pegue este pacote de pecados e jogue numa fossa profunda e ponha uma placa em cima: proibido pescar. Que Deus, que amor, que graça. Você não gostaria de hoje ser perdoado? Será que nessa noite aqui tem um pecador que gostaria de ser perdoado? Eu sou o primeiro pecador, gostaria de ser perdoado. Gostaria de ser perdoado, William? Você na internet gostaria de ser perdoado? Levante a mão. Gostaria. Se você hoje confessar teu pecado, se você entregar teu pecado, Deus pode mudar toda a tua vida. É bom isso ou não é, irmãos? É maravilhoso isto ou não é? É maravilhoso. Então, ao ouvir o William cantar nesta noite, eu gostaria que você pusesse os teus pecados no chão desta igreja, porque um anjo poderoso vai vir aqui à noite, ninguém vai ver, e ele vai levar isso tudo para bem longe daqui. Quer ser perdoado? Ore a Deus. Como Abraão ouviu tua voz, ó Deus, eu abro os meus ouvidos para te ouvir. Eu vou sair de onde eu estou, irei partir para onde me enviar. Eu sei que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar, mas no final eu sei vou avistar a terra que emana leite e mel. Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Como Abraão ouviu tua voz, ó Deus, eu abro os meus ouvidos pra te ouvir. Eu vou sair de onde eu estou, irei partir para onde me enviar. Eu sei que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar, mas no final eu sei vou avistar
mim, deixo tudo pra trás, mortifico meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Tudo pra trás, mortifico meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Vamos colocar de pé, vamos ter palavra de oração. Hoje foi um dia de grandes bênçãos nessa igreja. E quando a igreja abre as portas e pode adorar a Deus, Deus quer nos dar salvação e perdão. Vamos orar. Pai querido, que noite maravilhosa, poder vir, está frio lá fora, mas aqui fomos aquecidos pelo amor, pelo perdão, pela esperança e pela salvação. Isso ficou registrado e será utilizado por muitas pessoas, hoje, amanhã e sempre. Querido Pai, perdoa-nos, limpa-nos, faça em nós transformações. Queremos ser melhores, queremos agir com prudência, queremos ter mais equilíbrio, queremos ser mais obedientes à Tua palavra. Nessa noite, perdoe os pecadores, Senhor, aqueles que estão confessando, que estão deixando o seu pecado, e eu sei que o Teu anjo poderoso virá e levará estes pecados para bem longe daqui, nas profundezas do mar. Pai querido, nos dê esperança de que poderemos ser mais que vencedores, poderemos conquistar a vitória na nossa vida, mesmo quando temos algum fracasso, mesmo quando somos vencidos momentaneamente pelo nosso inimigo Satanás. Pai querido, nesta noite abençoe a Igreja Central de Sorocaba, ao pastor da igreja, a família do pastor, pastor Dirceu, pastor Fábio, sua esposa. Venha abençoar também aos anciãos desta igreja, venha abençoar também os líderes de departamentos, venha abençoar a igreja, as famílias, a juventude. Pai querido, amanhã estaremos aqui com uma santa ceia, e queremos ter nossa vida lavada, e queremos sair cada vez mais felizes, de que em Cristo somos vencedores. É no nome de Jesus que eu peço. Amém, Senhor. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Pela cruz dou graças, pelo preço pago.